bom, Fernando? Tudo tranquilo com você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. 5x5, como diriam as pessoas do rádio amador, os famosos radioamadores. 5x5, qual é o significado disso? 5x5 é quando você diz que a comunicação ela está limpa, está perfeita, né? Se fosse 5x1, teria uma comunicação comprometida. Mas o nosso a gente pode dizer que está 10x10. Tá ótimo, melhor ainda. Tudo Que bem com legal, que você? legal. Tudo bem, e por aí, como é que estão as coisas? Tudo caminhando, graças a Deus. Estamos na luta sempre, né? É, mas você tá sempre elegante, coisa linda, né? Imagina, a televisão é tudo muito mentira, né? Sabe que a gente brinca sempre nos bastidores de quem trabalha em televisão que o segredo da televisão é sempre o esparadrapo e a mortadela, né? Porque tudo é meio que assim ajambrado, né? Quem está do outro lado não imagina como é que é. Mas isso aqui eu fiz questão de comprar uma gravata nova, mesmo em tempos de pandemia, para poder aparecer bonito para o seu público, né? Fantástico, o pessoal vai amar te conhecer, te ouvir, tenho certeza disso. E me Eu diz sou uma meio coisa, antes eu de sou meio começar. polêmico, né? Eu sou meio despachadão assim. Não sei se as pessoas vão se assustar um pouquinho comigo, não. Mas você me controla aí, viu, reverendo? Imagina, é perigoso você botar fogo para eu ser polêmico também. Não, a gente vai caminhando tranquilo. Enquanto a gente espera só mais um minutinho o pessoal entrar, como é que está a questão das manifestações aí onde você mora na Flórida? Está muito. Pois então, né? É aquele negócio, né? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite que você fez, né? Era para a gente já ter feito isso na semana passada, mas veio a calhar da gente conseguir fazer isso hoje. E te agradeço imensamente pelo convite e insistir no convite, né? Eu não sei de que maneira eu posso contribuir, mas eu gosto desses fóruns de debate, de trocas de ideias. Eu acho que isso ajuda em muito, né, a população, a quem está acompanhando a gente compartilhar também os vários pontos de vista de uma determinada notícia, de uma determinada situação. Que é isso que eu me propus a fazer, né? Quando eu busquei fazer jornalismo, que não era para ser jornalismo, eu me propus a isso, né? De sempre contribuir de alguma maneira com um debate rico e fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais, por mais polêmico ou por mais uma visão mais aguçada das coisas, mas a gente sempre tira alguma coisa. Então eu agradeço aí por promover esse ambiente aí de me convidar e fazer participar disso. Respondendo a tua pergunta, olha, quando a gente pensa que o problema está acabando, ele só está começando, né? Essa é uma palavra motivadora que eu sempre eu falo para as pessoas. As pessoas me procuram, eu estou passando por um problema, que não sei o que. Eu falei assim, olha, isso só está começando. Então, assim, eu acho que é um bom remédio para as pessoas. E aqui a gente está, na verdade, terminando, né, a crise, se é que a gente pode dizer, a crise do coronavírus, mas aí já logo na sequência já vem uma previsão de 19 furacões para os Estados Unidos, sendo que 60% no estado da Flórida, onde eu estou vivendo. Então, assim, já começa gostoso, né? Você termina uma crise e já começa outra. As pessoas falam assim, ah, mas furacão não é nada. Não, tem todo um preparativo para enfrentar furacão. Imagina, 19, não é fácil. Você tem que se preparar 2 semanas antes e depois tem umas 3 semanas depois que o furacão passa de rescaldo. E aí, fora isso, tem as manifestações que vieram a calhar aí por uma questão racial, enfim, e que eclodiu nos Estados Unidos inteiro, né? Por mais que os policiais foram detidos, foram demitidos das suas funções, esse tema é um tema muito sensível aqui nos Estados Unidos. Meu Deus, quem diria, né? 2020, a gente chegou na metade, mas parece que já passou 3 vezes 2020, né? Por cada um. Já pode cantar a música do Jingle Bell, que já estamos pronto. O que tem acontecido aqui, na verdade, são toques de recolher. Então, 9 horas da noite até às 6 horas da manhã, ninguém sai, ninguém entra de casa nas principais cidades, nas maiores cidades, aqui em Miami, por exemplo. Então, se você chegar fora do horário em casa, o policial vai te abordar na rua e você vai ter que ter uma boa justificativa para isso.
E se você não tiver uma justificativa, você vai preso. Só, pura e simplesmente vai detido e fica recolhido até o dia seguinte. Então aqui o brinquedo não é muito fácil, sabe? Aqui também as coisas não estão se configurando de uma maneira muito boa, mas vamos falar então de coisas boas para frente, né? Sim. Então eu quero agradecer a cada um que está aqui com a gente. Estou vendo aqui o pessoal entrando. A Raquel acabou de entrar, o Caio também entrou agora há pouco. Temos mais gente com a gente. Tem o reverendo José Gonçalves, lá no meio do Brasil, do centro geodésico do Brasil, em Palmas do Tocantins. Só, hein? Sua audiência qualificada. Que legal. Muito bom. Aí eu quero pedir que você que está assistindo, clique no coraçãozinho para aumentar nosso alcance. E também tem um ícone de avião de papel, acho que pode ser isso, e você pode encaminhar para alguém, dizendo, olha, está tendo uma live interessante aqui, isso ajuda a gente a ampliar nosso Ibope nesse momento e alcançar mais pessoas. O Fernando é alguém que eu tenho conhecido há pouco tempo, mas tenho me tornado um fã dele, incondicional. A maneira dele pensar, a maneira dele enxergar a vida, a maneira dele viver o cristianismo, são questões que têm realmente trazido muita alegria para mim, e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, aceitar a gente nessa tua correria louca, nessa tua agenda tão intensa, e para falar com a gente sobre isso, o novo normal no comportamento humano e na comunicação. E antes da gente iniciar essa conversa propriamente dita, queria que você se apresentasse um pouco, Fernando. Nossa maior audiência é da IPI do Brasil. Queria que você se apresentasse então um pouco para cada um desses nossos espectadores. Eu não gosto muito de me apresentar, sabe? Não sei se Deus me fez assim, eu acho que Ele fez assim, desse jeito. Eu tenho uma dificuldade de falar sobre a minha pessoa, sabe, reverendo? Vou até confessar, só entre nós dois aqui, que ninguém saiba dessas coisas que a gente está conversando aqui, que isso vira um confessionário. Mas eu não gosto porque eu não sei. Enfim, mas eu nasci em Osasco, na Grande São Paulo, em 1976, faz pouco tempo. E um menino de família simples, eu nasci dentro da Igreja Presbiteriana Independente, graças a Deus, e tive uma boa formação religiosa, vamos assim dizer, uma educação cristã, bem fundamentado. Tenho muita saudade dessa época, sou bastante saudosista. Aos 12, 13 anos de idade, eu coloquei na cabeça que eu queria ser piloto de avião, e ninguém me tirava isso da cabeça, até minha mãe falava assim, vou procurar um médico, porque você só fala de querer ser piloto de avião. E tanto é que não adiantou procurar médico, nada, isso é uma coisa que ficou, nasci com essa paixão pela aviação, então eu queria ser piloto de avião, mas de família simples, a gente não tinha condições financeiras de bancar um curso de piloto para mim, que até hoje é muito caro, né? E minha mãe relutou para que eu desistisse, né, de ser piloto, e aí ela falou assim, bom, como eu não consigo mexer muito nesse teu sonho, eu tenho um curso de manutenção de avião, você topa? Eu acho que isso se encaixa no nosso bolso. Falei, agora, pô, porque para eu pilotar o avião eu preciso entender, né, como é que troca a roda do avião, essas coisas, como é que funciona. Dito e feito, fiz o curso de manutenção de avião, ou seja, eu sou mecânico de avião, olha, por incrível que pareça, né? E fui ter um estágio com 16 anos de idade na TAM Táxi Aéreo Marília, em Congonhas. Na época era Táxi Aéreo Marília, que é a famosa TAM, na linha do jato executivo. E veja só, reverendo, no primeiro dia, depois do estágio de manutenção, que eles não podiam me contratar, porque eu era menor de idade, não podia trabalhar na manutenção, eles me arrumaram um cargo lá bem importante de office boy, né? Não sei se ainda existe esse cargo de estafeta nas empresas, que para quem é da década de 90, de 2000 aí, não sabe o que é isso, o cara que entregava correspondências dentro da empresa, ia no banco fazer o serviço para o chefe que não queria ir no banco e tal. E conseguiram a vaga de office boy. No primeiro dia de entrevista de office boy, eu fiz a ficha, né? Antigamente, viu, o pessoal tinha ficha, a gente fazia as fichas, preenchia, não era no computador, não tinha liquidinho.
e lá tinha uma redação, e eu fiz uma redação, e aí o diretor de operações de voo, o comandante, olhou assim, poxa, mas você escreve bem, você quer ser piloto, você tem certeza de que você quer ser piloto, você escreve bem, não vai ser piloto não, e batia na mesa, todo revoltado, todo bravo, mas por que, pô, era o meu sonho, pô, eu já estava na TAM, trabalhando na TAM, falei, agora eu vou ser piloto, vou trabalhar em operações de voo, e ele vem aqui um balde de água fria, ele falou, não, vai ser jornalista, você escreve muito bem. E aí eu comecei a enxergar para o jornalismo. E aí teve uma mudança ali, eles me abriram os olhos, no entanto que a TAM me ajudou financeiramente, me deu um aumento de salário, eu consegui fazer a faculdade de jornalismo, tive uma carreira brilhante dentro da TAM, trabalhei ao lado do comandante Rolim, tive essa grande oportunidade, a criação do cartão Fidelidade, que hoje virou uma grande moeda, o Fale com o Presidente, então eu vivenciei toda esse surgimento até que em 97 eu saio da TAM e vou trabalhar na Band. Lá eu fiquei 21 anos dentro da Band, que também foi um outro período muito interessante. Entrei como assistente de produção de um programa culinário, que é a Cozinha Maravilhosa da Ofélia, muitos não conhecem e outros devem conhecer. Eu ajudava a cortar tomates lá e saí de lá diretor-geral de uma das unidades da TV Bandeirantes no Brasil. E agora vivo aqui nos Estados Unidos. Então, isso é um pouquinho, resumidamente, bem apertado, aí, um pouquinho da minha história. Legal. E hoje, nos Estados Unidos, você trabalha como executivo da América 24 Horas e é uma modalidade de comunicação que foge do tradicional da televisão. Ela é abrangente na web, é isso? Exatamente. Essa linguagem ela já surgia na televisão brasileira lá no ano de 2000. E na Band já havia já alguns exercícios, alguns laboratórios internos onde eu participei de ter um jornalista multifunção, onde ele mesmo tem todo o domínio autoral daquela produção dele. Então, nascia ali em 2000, isso que a gente vê hoje, que as pessoas fazem, até meu filho faz, né? Pegar o celular, gravar e gerar um determinado conteúdo. Mas em 2000 isso era encarado de maneira em laboratório, dentro da TV Bandeirantes, que era esse repórter, era o vídeo repórter. E eu carreguei esse DNA, vamos assim dizer, desse projeto que deu muito certo, uma coisa que depois as grandes emissoras em outros países também usaram essa mesma filosofia, principalmente os correspondentes internacionais, onde o próprio repórter pega a sua câmera, ele mesmo pauta, ele mesmo edita e ele mesmo divulga, e eu me apaixonei por isso, porque eu me encontrei na profissão dentro dessa filosofia da multifunção do profissional de jornalismo. E foi disso que eu criei um projeto no Tocantins, em Palmas, no Tocantins, depois que eu saí da Band, e lá foi um grande laboratório mesmo, valendo comercialmente falando, em termos de viabilidade financeira. Deu tanto certo que daí eu maturei esse projeto durante 2 anos no Tocantins, e eu falei, por que não replicar isso nos Estados Unidos? Até porque nas minhas medições de audiência no Tocantins havia uma audiência interessante que vinha da Flórida, que dentro de um ranking ficava em terceira posição. E eu ficava pensando, o que o pessoal da Flórida está interessado em saber de um cara que está no Tocantins? Primeiro era Tocantins, São Paulo, depois vinha Estados Unidos. Aí que eu fui descobrir que era realmente essa filosofia, essa forma de fazer jornalismo que chamava bastante atenção. E foi aí que eu falei assim, não, eu tenho que implantar o projeto lá nos Estados Unidos. Foi difícil, os 2 primeiros anos foi bastante difícil, como qualquer chegada de um brasileiro nos Estados Unidos, e eu posso dizer que deu certo. Eu não gosto de falar que deu certo, porque senão a gente acomoda um pouquinho, né? Mas é justamente isso. E surgiu a América 24 Horas, que sai justamente dessa linha mesmo, do jeito de fazer notícia. Muito bom. E você que está conhecendo ele agora aqui, dá para seguir ele nas redes sociais, no YouTube. Tem um canal no YouTube também, né, Fernando? E lá você sempre está postando notícias. Tem YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou bastante ativo no Facebook. Em qualquer lugar que você for, você vai me achar, menos no TikTok, porque ainda a minha geração ainda não me permitiu ainda me desenvolver dentro do TikTok. Legal. O Fernando já fez várias coberturas internacionais com líderes mundiais. E eu pedi para ele sentar aqui com a gente nessa tarde, nesses minutos,
para conversar sobre esse novo mundo que está surgindo. Aliás, essa é a primeira pergunta, Fernando. Após a pandemia, haverá um novo normal? Surgirá um novo mundo? E se surgirá, que novo normal será esse? Olha, Eugênio, o novo normal, do meu ponto de vista, é mais uma nova nomenclatura. É mais uma nova nomenclatura para aquilo que vivemos. O que que difere o novo mundo, no meu ponto de vista, do que hoje, ou daquilo que nós vamos viver nos próximos meses, do novo mundo lá para trás? Vamos chutar 1.000 anos para trás, 2.000 anos para trás, 7.000 anos para trás. Tudo teve um novo, né, normal. O que muda é a velocidade dessa transformação. Então, para mim, não existe um novo normal em efeitos práticos, em termos de um target, de uma etiqueta que se taxou esse momento, o que vai acontecer. Na verdade, é a velocidade. Então, a pandemia veio justamente para acelerar a transformação, porque eu acredito que a gente viva uma sociedade de novos normais, sempre. Antes a gente demorava aí 10 anos para você virar uma nova geração, agora esses 10 anos viraram aí 2 meses. Então, isso não me assusta. Eu acho que quando a gente fala novo normal, nesse exato momento, isso vem dar um frio na barriga e falar assim, o que, que vai acontecer, né? Daqui a pouco, que negócio é esse? Vai abrir uma cortina e vai surgir. Não, na verdade, a transformação ela vai acontecer, nós seremos os grandes protagonistas dessa transformação, mas é a velocidade com que isso vai acontecer. O meu único medo é, será que nós estamos preparados para essa velocidade de transformação? Será que eu, da minha idade, você da sua idade, estamos com energia, né, e disposição de se adaptar a esse novo momento? Então, eu diria isso sobre esse novo normal. É uma grande caixa de Pandora. É uma grande caixa de Pandora. Eu acho que é muito cedo hoje para a gente dizer, vai ser assim, vai ser assado, vai ser acolá. Vai ser uma coisa tipo, casei hoje com a minha mulher e agora o que, que vai ser? Então vai ser a convivência, vai ser o toque, vai ser o relacionamento que vai nortear essa transformação. Legal, muito bom. Agora, uma coisa que não muda é a facilidade que as pessoas têm em gostar de você, né? Tem gente aqui dizendo que você é fenomenal. Tem gente dizendo assim, a Tati aqui de Mogi das Cruzes, eu já comecei a seguir. O pessoal Olha, tá curtindo demais essa fala. tem um aí falando antecipou o futuro. Jesus, eu preciso descobrir o jogo da Mega Sena americana, porque aí o negócio tem que ganhar em dólar, né? Eu não jogo, pessoal, eu não jogo, sou contra jogo, até tem algumas questões eclesiásticas, umas dúvidas sobre a sorte, né? Quando as pessoas jogaram sorte para as vestes de Jesus, né? E depois quando jogaram sorte também para o Jonas, né? Será que foi sorte ou foi azar, né? Então, isso vai no debate, isso vai no debate. Com certeza. O Fernando, ele mediou um debate que a gente fez do Jornal Estandarte, que é o jornal da nossa denominação, que foi muito bom, repercussões muito positivas. Voltando ainda ao novo normal, que é essa outra nomenclatura, né, que você bem pontuou, o Aloysio Sotero, é um dos grandes especialistas em comunicação digital aqui no Brasil. Ele definiu que a pandemia ela apenas acelerou o processo de digitalização que seria inevitável. Os bancos já estavam à frente disso, com as suas fintechs, as igrejas estavam bem atrás nesse sentido, e agora veio um boom de pastor fazendo live, e escola dominical, e estudo bíblico. A digitalização é inevitável, Fernando? E essa forma que a gente está fazendo atropelado é a melhor maneira ou a gente ainda vai aprender a fazer isso? A digitalização é inevitável, porém, por incrível que pareça, eu não gosto. Por mais que eu seja um profissional que dependa da tecnologia para que eu alcance os meus objetivos em termos de comunicação, eu sou contra ela em alguns segmentos. Vamos ver se a gente consegue esboçar isso de maneira bastante sucinta. Eu, quando estive aqui nos Estados Unidos em 94, 95, eu me hospedei num hotelzinho bastante simples na Collins Avenue, aqui uma principal avenida litorânea
aqui de Miami, bastante famosa, para quem conhece aqui sabe do que eu estou falando. E eu cheguei naquele quarto simples e tinha uma televisãozinha, e onde para ligar a televisão você tinha que ligar o interruptor de luz. Então, quando você ligava o interruptor de luz, ligava a televisão e ligava o ventilador. E esse sempre foi o nível de hotel que eu fiquei, né? Eu era jovem ainda. Mas o fato que eu quero dizer é que quando eu ligo a televisão, e eu era super novo, estamos falando de 94, 95, e ali tinha um pastor, um reverendo americano, fazendo um culto pela televisão. E em dado momento ele começava a dar o endereço da conta bancária para que as pessoas fizessem ali os depósitos das ofertas, das coletas. Em outro dado momento ele passava a caixa postal para as pessoas mandarem carta, pedindo... E aquilo me impactou, de certa forma, porque nessa época eu não via isso em larga escala no Brasil. E eu falei assim, que absurdo isso. E eu era jovem, eu era jovem, eu devia ter o quê? 15 anos, 16 anos de idade. E veja só, um garoto que está aberto a várias coisas e, né, de novas tendências tal, e aquilo, dentro do segmento evangélico, aquilo me chocou. Eu falei assim, a que ponto que chegamos, né? A igreja na televisão. E logo depois eu comecei a abrir um pouquinho mais, vi Jimmy Swaggart e ver que também ele usava bastante, vi que a coisa era bastante difundida e no Brasil começou a chegar. E passado tantos anos, vejam só, tantos anos passaram e isso me incomoda profundamente. A gente transporta os cultos da televisão e os cultos vêm para a internet. E agora muito mais acelerado. Igrejas que não estavam preparadas para isso começa. Eu acho que isso perde um pouquinho, sabe, da essência da relação humana. Por mais antissocial que eu seja, você fala assim, pô, Fernando, você é antissocial, tal. Eu sou muito família, sou muito trabalho. Então, os momentos que eu tenho, eu quero estar junto com os meus filhos, com a minha mulher. Eu fui criado assim, eu não fui criado com bastante gente. Então, eu acho que esse contato íntimo com as pessoas, esse contato ele é importante. Ele é importante. Quando você coloca uma internet, uma televisão, justamente num segmento tão sensível para a nossa alma, para o nosso espírito, isso cria um distanciamento gigantesco. Por mais antissocial que eu seja, volto a dizer, tem certos momentos que eu preciso estar conectado com alguém, eu preciso sentir alguém, eu preciso enxergar alguém, ainda mais um jornalista, né? Eu não gosto de fazer entrevista por e-mail ou por internet, eu gosto de estar presente para saber de que maneira a pessoa cruza a perna, se ela cruzou o braço e não cruzou, se ela lacrimejou, se ela ficou com o olho marejado, ficou vermelho, né? Então, isso é importante para mim. E eu acredito que isso não é egocentrismo, não. Eu acho que isso é importante para nós, seres humanos. Então, assim, se eu faço uma reticência, é justamente nesse sentido, né? Aí a gente começa a ver grandes cultos transmitidos pela internet. Falo, qual é o objetivo, né? Para uma pandemia, vai bem, acho que atende, né? Você se sente. Mas saindo da pandemia, será que vamos viver assim de maneira tão artificial? Então, eu particularmente tenho as minhas críticas quanto a isso. É uma coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais, em especial no Facebook. Eu acho que a gente ainda não entendeu como funciona direito o Instagram, nós como pastores e igrejas. Nós não conseguimos diferenciar a maneira de comunicar no Instagram, a maneira de comunicar no Facebook, a maneira de comunicar no YouTube, que são maneiras diferentes. Mas eu tenho visto assim a reprodução de cultos presenciais de uma maneira digital. Tentando, lógico, adaptar dentro daquilo que é possível, mas cultos de 1h30, 2 horas, 2h15. Você como comunicador, que dicas você poderia compartilhar com a gente, que é pastor, também trabalha na área de comunicação de uma maneira diferente, mas você com a tua experiência na área digital, é possível manter esse tipo de culto de 1h30, 2h15 no modelo digital
e ainda assim continuar alcançando a audiência de boa forma? Como essa tendência ela é inevitável, como ela é inevitável, a gente tem que adaptar. Eu acho que a gente tem que fazer adaptações. O que eu não, o que me incomoda é quando você tenta profissionalizar demais essas transmissões. Aí eu estou falando como profissional do mercado. Então, por exemplo, não é só o fato da transmissão em si, né? Essa transmissão está chegando lá no receptor, as pessoas estão recebendo aquele sinal, aquele culto, e essas pessoas estão sendo abençoadas. Ponto. Isso não se discute. A pessoa recebeu a mensagem, nós fomentamos a fé da pessoa, objetivo cumprido. O que me incomoda é o bastidor dessa transmissão em si. O que eu quero dizer? Quando você acaba profissionalizando em excesso essa transmissão, o que você gera? Você gera uma coisa muito voltada ao marketing. Então, eu vou dar um exemplo para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. O pastor de determinada igreja, independente da placa, decidiu, a partir de agora, vamos ter 3 câmeras para transmitir o nosso culto. Aí começam as 3 câmeras. Um corte simples de câmera, começou, começo, meio, fim, bonito. Aí depois chega alguém e fala assim, não, vamos colocar uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento para ficar bonito. Aí vai lá, põe a vinheta. Aí fala assim, não, agora, quando tiver o momento da oração ou o momento da oferta, vamos fazer uma outra vinheta. Aí o Frankenstein vai crescendo. Aí chega não, aquela luz que está ali no pastor está causando uma sombra na papa dele, e eu como pastor, ou eu como dirigente ministro do louvor, isso está me incomodando, e aí não, vamos colocar uma outra luz embaixo para corrigir aquela papa. Veja que nós saímos do foco principal, que é de levar pura e simplesmente uma palavra de fé, de amor, de salvação, e aí já estamos preocupados com outras coisas. Aí em determinado momento eu vou falar, não, mas o louvor tá, não sei, acho que nós estamos perdendo audiência na hora que entra o louvor e aí o número de views caiu. Não, vamos colocar uma luz piscando ali atrás e aí, sabe, então vai chegar um determinado momento que a gente não está mais fazendo igreja, a gente não está mais fazendo transmissão, a gente está fazendo um show. Então, é este bastidor que me preocupa muito. Se eu tenho que dar uma dica não precisa muito. Não precisa muito. Eu acho que a gente precisa transmitir através das redes sociais aquilo que é verdade, aquilo que é sincero. E já estamos fazendo bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu não sei qual que é o público que está assistindo a gente ou não, se são líderes, mas a palavra que eu dou é exatamente essa. Eu, como profissional de comunicação, eu acho que ver um negócio desse, isso perde a essência. Perde a essência e aí a gente acaba criando uma imagem de uma igreja que não existe dentro de nós. Então, eu sempre encarei, Eugênio, as redes sociais, particularmente, independente da finalidade que vamos usar ela, como aquele albinho da fotótica que a gente tinha. Que a gente ia lá e esperava uma semana, e aí saíam as fotos, e a gente colocava naqueles caderninhos de plástico azulzinho, encontrava a família, a gente dava lá o caderninho, as pessoas viam as fotos, e a gente relembrava os momentos bacanas da nossa vida. Então eu acredito que a rede social, no primeiro momento, tem esse objetivo, de apenas compartilhar bons momentos. Eu acho que se a gente compartilha bons momentos pelas redes sociais, a gente está fazendo um bom benefício para a humanidade e para nós mesmos. Legal, interessante isso. Então, mais do que a forma, a essência. Isso a gente pode resumir dessa maneira. E não esquecer da essência. Como é que está sendo a tua experiência de fé nesse tempo de pandemia? Você frequenta uma igreja nos Estados Unidos, como é que está sendo o trabalho? E você, como membro de uma igreja, como que você tem se alimentado e fortalecido a sua fé?
tenho dependido tão somente em termos de congregação da internet. Então, para você ter um ambiente, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Americana, aqui nos Estados Unidos, e por afinidade nós temos uma primeira igreja, que foi a primeira igreja que nós chegamos aqui, que é o Rescue Church, que é uma igreja de brasileiros, onde essa igreja nos acolheu. Então eu tenho muita afinidade com eles. E ambas as igrejas têm estilos totalmente diferentes neste momento de pandemia. Nós temos a igreja presbiteriana de uma maneira bastante tradicional. Então, assim, o meu relacionamento intenso com eles, na verdade, é através de ligações telefônicas. Então, semanalmente, alguém da igreja liga, perguntando se precisa de alguma coisa. Eles também têm transmissão dos cultos que eles fazem pela manhã de domingo. Então, o serviço que eles falam, eles transmitem isso através do YouTube. Mas eles buscam, por exemplo, reunir as pessoas através do Zoom em alguns grupos. Como a igreja é muito grande, então eles dividem lá por nomes, né? Então, da letra A, a letra D se encontra com o Zoom XPTO, e assim vai. Então, tem essa maneira. Já a Rescue Church, não, ela já faz as transmissões através do Facebook, YouTube, já é uma coisa mais, vamos assim dizer, entre aspas, no varejo. Então, a gente acaba se alimentando dessa maneira. Uma coisa interessante que a Rescue Church faz aqui, que a presbiteriana não faz, é a celebração da Santa Ceia. Então, como é que tem sido feito aqui, eu não sei aí no Brasil, mas um dia antes, a igreja prepara o vinho, prepara o pão, e eles fazem um drive-thru. Você pega o carro, vai até a igreja, ele distribui o kitzinho da Santa Ceia. Então, você fala, eu preciso de 4 kits, eles te dão 4 kits. E no domingo, quando que é dada a celebração ao vivo, todos compartilham da Santa Ceia no sofá da sua casa. Uma Legal. experiência fantástica. Eu fiquei meio assim, né? Falei, vamos ver como é que vai ser esse negócio, tal, não sei o quê. E acabou dando certo. Deu muito certo. E a gente ficou até bastante emocionado, porque a Santa Ceia demorou aí uns 2 meses para ela acontecer. Então foi um momento assim, onde a gente se sentiu bastante próximo, então a gente se sentiu bastante acariciado desse momento. Agora, fora isso, tem a nossa vida de fé, que a gente traz de berço, né? Que é aquela coisa, eu sempre fui criado, interessante essa sua pergunta, e eu não consigo lembrar de onde vem isso que eu tenho guardado, né? Mas desde criança eu ouço falar assim, olha, em momentos, se o Brasil um dia virar um país comunista, como é que vai ficar a nossa fé? Então precisam. Eu fui criado nesse clima. Então, assim, havia essa urgência de querer saber das histórias bíblicas quando criança, porque eu imaginava que em algum dado momento a gente teria que se reunir nas cavernas, em alguma coisa escondida, e isso, na verdade, não aconteceu, evidentemente, no Brasil, graças a Deus, mas nesse momento a gente coloca em prática. Fala assim, bom, se não tivesse a igreja, na estrutura igreja, se não tivesse essa comunhão com os irmãos, como é que faria? Então a gente, na verdade, eu particularmente tenho colocado em prática um pouco disso daí, né? De me colocando numa situação de grande limitação de expressão de fé. Sim. Muito interessante isso. O pessoal tá colocando aqui algumas perguntas e eu queria ler contigo. O Redson Alcântara, mais lá do metade para o final. Ele escreveu assim, não estamos poluindo o ambiente virtual com uma múltipla opção e tirando a nossa identidade. Não sei se você tem acompanhado, mas aqui a presença das igrejas nas redes sociais ela está sendo quase diária. Tem pastor fazendo live diariamente, por pequenos períodos ou por períodos longos, mas tem essa preocupação que está surgindo aqui. O que você está sentindo aí de longe? Você tem acompanhado, tem visto isso? Há Tem, esse risco de poluir mesmo? tem, e eu não sei se eu vou ser muito pessimista naquilo que eu vou dizer, mas eu acho que a gente não tem controle sobre isso. Essa overdose, ela é muito prejudicial, mas é uma coisa incontrolável. Não tem como nós controlarmos. Eu digo isso
porque o jornalismo, o meio de comunicação profissional, vivenciou isso e vivencia hoje. Não tem controle. Hoje todos geram conteúdo e eu, como profissional de comunicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajustar a essa realidade, criar um diferencial, porque é inevitável. Hoje, se eu olhar para trás, meu currículo, para que serve hoje, as minhas viagens, para que elas servem, sendo que qualquer um pode me furar jornalisticamente, até o meu filho, que não tem a mesma vivência que eu. Se bater um carro ali e ele estiver perto, é capaz de ele transmitir primeiro ao vivo e ficar ao vivo do que eu, até chegar lá e falar, não, vamos conversar com não sei quem, vamos ver a velocidade do vento, a temperatura, não sei o que, ele já me furou. Então, não adianta eu me estressar dentro do meu mercado. Eu acho que dentro da igreja é a mesma situação. O que vai fazer a grande diferença é um negócio chamado seletor. A gente vai ter que escolher aquilo que a gente vai alimentar, do que a gente vai se alimentar. Por isso que o critério da avaliação, ela tem que ser bem elaborada, porque nessas horas, eu digo a vocês, a internet é um território sem fronteiras e não tem como a gente controlar isso, infelizmente. Infelizmente, eu sou adepto a de ter certos controles, né, em todos os sentidos. Mas como isso não é possível, esse controle tem que ser dado por nós que vamos ter que ter autonomia de escolher isso. O que é prejudicial? É muito prejudicial. Tem muito a ver com aquilo que você falou, né, no início, às vezes a preocupação exagerada com o formato, com a estrutura e deixando de lado a essência, e até a experiência que você compartilhou, né, da ceia, o drive-thru do pessoal poder pegar os elementos, levar para casa e ter essa movimentação. Acho que a palavra que é um desafio para nós nesse tempo de pandemia é engajamento. Conseguir engajar as pessoas em prol de uma mesma ação, de um mesmo objetivo. Parece que essa vai ser a tônica desse novo momento que a gente está vivendo como mundo, o engajamento em prol de algo bom. Precisa ver qual o tipo de engajamento, né? Essa é a grande dúvida. Eu me questiono do porquê dessa overdose de diário, né? De ter ministrações diárias. E é essa pergunta que a gente tem que fazer e tentar buscar resposta. Por que estão fazendo isso? Será que estão buscando para o bel prazer? Será que estão buscando isso para ter um reforço de marca da sua própria instituição? Ou será que estão realmente querendo levar a palavra de Deus ou uma mensagem libertadora, transformadora? Agora, seria todos os dias, se for desse último tópico, desse último objetivo, eliminando todas as demais, será que a gente faria isso de maneira inteligente todos os dias? Não ficaria over também? Por que essa sede? Que engajamento é esse? A gente quer cliques? A gente quer o engajamento que depois o YouTube nos dá e mostra? Não, a pessoa ficou lá 15 minutos só e depois ela foi embora. Ou porque... Então, é esse tipo de engajamento que a gente precisa saber, sabe? Como traduzir isso, como colocar em prática. Eu sou sempre a favor, eu prefiro ter 2.000 seguidores no meu Instagram, 3.000 seguidores, e serem 3.000 seguidores, que eu acho também muita prepotência, né? A gente falar seguidores, né? Seguidores quem teve foi só Jesus. Mas eu quero ter 3.000 com qualidade. Eu costumo dizer que às vezes eu faço notícia, eu gero conteúdo, como que se fosse aquele chefe de um grande restaurante que cozinha para os amigos em casa no fim de semana. Então, eu sou mais ou menos assim. Então, assim, eu não faço questão de ter 10.000, 1 milhão de seguidores. Até muitas pessoas, eu vou te falar, me abordam semanalmente. Olha, vamos fazer isso. Você tem potencial. Não, eu faço a sua arte, a sua publicidade, a sua vinheta. Blá, blá, blá. Você conhece muita gente importante, mas eu não quero isso para mim. Né? Acho que eu não quero essa rede social para esse fim, sabe? Interessante.
Tem alguém, não sei se você conhece Alexandre Hessel. Conhece? Alexandre Hessel. Olha, eu conheço o Hessel. Olha, É com parente teu. certeza o Alexandre Hessel veio no mesmo navio que eu vim, em 1823, que chegou no Porto de Santos, num contrato da Imperatriz Leopoldina, e a família se rebelou e fugiu e se instalou em Santo Amaro, e a família se procriou no Brasil inteiro. Ele fez uma pergunta interessante. O que seria um novo normal na comunicação da igreja após a pandemia? O que seria um novo normal na comunicação da igreja? Eu vou fazer uma nota fiscal aqui, vou para mandar para a igreja, fazer uma consultoria. Olha, eu, eu manteria a igreja da mesma maneira que ela sempre foi. Sempre foi. Vocês vão me execrar depois dessa live aqui, né, minha gente? Vocês vão falar como é que pode um jornalista pensar dessa maneira, né? Eu acho que a igreja é um ambiente muito especial, muito especial. Eu gosto do templo, eu gosto das pessoas, eu gosto do banco, eu gosto do boletim. No entanto que eu fui muito engajado na minha adolescência e juventude na igreja fazendo o boletim de papel. Eu gosto, eu gostava e gosto. Eu gosto de chegar na igreja, pegar o papel, dobrar o papel, colocar ali dentro da Bíblia, levar para casa, depois de algum tempo pegar o papel, olhar de novo. Tem coisas que o papel tem momentos que o papel é insubstituível, como hoje. A internet ela vai embora, é igual a televisão, é igual a internet, ela vai ficando no seu feed lá embaixo e tem hora que você nem acha mais aquilo. Então eu sou muito careta, eu sou muito tradicional, eu sou muito tradicional. Então essas coisas para mim têm um valor insondável. Não está muitas vezes no boletim da igreja que está ali, com aquele logotipo, aquela publicação preto e branco que está, mas está no fato da pessoa que te entregou aquele boletim, do olhar daquela pessoa que te entregou, no cheiro, no abraço, no aperto de mão. Então, isso é só uma pitada daquilo da comunicação no tempo novo. Eu seria o tempo velho. Eu seria o tempo velho, sabe? Porque isso, para mim, é insubstituível. E se a gente não for agressivo nesse tipo de pensamento, eu me pergunto aonde nós vamos chegar. Aonde nós vamos chegar? E inclusive nas relações de trabalho, eu digo, né? As pessoas falam em home office, essas coisas todas, mas fala assim, tudo bem, ótimo, maravilhoso, é econômico, tal, mas e a relação humana? Onde fica? O mundo é feito de fator humano. Então a gente não pode perder, e tem momentos que nós precisamos ser radicais nesse pensamento para a gente não perder aquilo que a gente comentou aí, a nossa essência. Então a dica que eu dou é mantenhamos aquilo que nós aprendemos na nossa infância. Se deu certo até aqui, por que não pode dar lá na frente? São valores. E os valores a gente aprende no contato. Então, seria correto eu tentar sumarizar essa tua resposta da seguinte forma. A tecnologia, seja ela impressa ou seja ela digital, se ela não estiver embasada ou marcada por esse desejo de gerar relação humana, ela pode se perder. Exatamente. A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta que vai você fazer atrair essa pessoa virtual, essa pessoa que a gente não enxerga, trazer ela para o mundo material, ou seja, levar ela até um ambiente onde a gente possa abraçá-la, onde a gente possa ouvi-la, onde a gente possa atendê-la. Então, a função da internet para o mundo cristão evangélico, que seja, ela tem que fazer isso, ela tem que ser uma ponte, ela tem que ser um canal para trazer e não afastar essa pessoa. É esse o segredinho que vale $1.000, $1.000.000. É justamente esse, é trazer a pessoa para si e não afastar essa pessoa. Legal. O pastor Gildécio fez exatamente essa pergunta. Eu acho que uma pergunta que, na verdade, tem a ver com isso.
E por que não mudar? Mantenha-nos a essência. Mantenhamos a essência, mas a forma pode mudar. É exatamente isso, né? A questão é a gente se utilizar das ferramentas, como elas são, e não como um fim em si mesmas, né? Exatamente. Que é o que está acontecendo. E é o que vai E acontecer. É o que vai acontecer. muito bom, Fernando. Estou muito feliz. A gente está caminhando para a última parte desse nosso Mas já? bate-papo, dessa nossa conversa. Puxa A vida. coisa é boa. Quando a conversa é boa e a companhia é perfeita, só senti falta de duas coisas. É. Um café e um bolo de fubá. Mas vai ficar para a próxima vez que a gente se encontrar pessoalmente, né? Tem uma Pepsi Cola, que não é uma coisa mais ideal do negócio, como a gente está falando, né? Mas tem cafeína. Tem cafeína. Substitui o café. Substituir café, mas não no sabor. Desculpa, café para mim é imprescindível. Eu sou muito fã do café, eu sou muito fã. E engraçado, né, que as pessoas veem bastante postagem minha da xícara do café, né? E, e o café, querendo ou não, é o elo de ligação entre eu e as pessoas. Eu uso o café para isso. Então, quando eu vou a São Paulo, eu recebo milhares de convites de gente querendo tomar cafezinho. Eu fico muito feliz de receber esses convites. Uma pena que a gente não consegue atender a todos, né? Muitas vezes a gente até é incompreensível, mas é que o agito é muito grande. Mas olha só, não é só a internet que liga as pessoas, não. O cafezinho e o bolo de fubá. E eu teria o maior prazer de ir a Mogi das Cruzes tomar esse cafezinho, porque a terra que eu Combinado. tenho uma paixão gigante, Mogi das Cruzes mora no meu coração. Eu passei 4 anos praticamente vivendo em Mogi das Cruzes. Eu me formei na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Eu Sou tenho um vizinho da carinho, UMC aqui. Olha que legal. então, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Eu morava em Osasco, trabalhava em São Paulo e estudava em Mogi das Cruzes. Eu pegava o ônibus todos os dias, quando não, pegava um trem quando eu perdi o ônibus. E essa cidade é maravilhosa. Você está muito bem servido, viu? Que bom. E você já é meu convidado. Quando vier para cá, venha matar a saudade do UMC e tomar um café aqui em casa, com certeza. Ótimo, ótimo, A última maravilhoso. pergunta, Fernando, antes da gente encerrar, Pode é aproveitar o nesse, tempo. nesse mundo que está surgindo depois da pandemia, vai mudar as nossas relações, mas as pessoas serão diferentes ou as pessoas serão as mesmas? Serão diferentes. Eu acho que a gente vivia, se é que com certeza, você é um homem da psicologia, vai conseguir entender isso que eu vou dizer. Antes nós vivíamos no meio termo. Eu costumo falar exatamente isso. Antes da pandemia a gente vivia no meio termo. Não estou falando de política, mas acho que a partir de agora a gente corre um grande risco, se é que a gente pode prever alguma coisa do comportamento humano. Eu acho que parte da sociedade ela vai se afastar. As pessoas vão se afastar, elas vão buscar uma reclusão uma das outras. Haverá um distanciamento muito grande das pessoas, do contato, da forma de se relacionar. E uma outra parte vai querer grandes aglomerações, então haverá uma polarização do comportamento humano. E aí eu vejo um grande problema, né? Desse contato muito próximo e dessa frieza com que as pessoas vão vivenciar. Já estamos vivendo isso de maneira dentro da política, que a gente vê que isso tem prejudicado muito o nosso querido Brasil, né? Esse distanciamento. Agora, em termos práticos de relação humana da sociedade, eu acho que essa polarização do relacionamento humano vai trazer grandes prejuízos. As pessoas perguntam exatamente isso. O que você acha? As pessoas, como é que elas vão se comportar? Eu acho que vai acontecer exatamente isso, né? E a gente vai ter que pagar para ver isso, infelizmente. Agora, se eu puder ser esse sino de ficar alertando e batendo nessa chave, eu quero morrer falando isso, né? De ser esse cara que vai ficar cutucando e questionando esse distanciamento, essas grandes diferenças. Acho que essa polarização do ser humano, ela é totalmente prejudicial. É verdade, é verdade.
Desafios para a gente, né, meu amigo, meu irmão, a gente que lida com pessoas, com comunicação, é um belo desafio. Como eu Eu acho estava que as falando, pessoas, eu acho que se caberia um conselho, e eu não gosto de ter esse poder de aconselhamento, e não tenho tato para isso, mas eu acho que a gente poderia começar controlando nossa ansiedade. Eu acho que isso é fruto de uma grande ansiedade. Então, se a gente trabalhar essa ansiedade, já vai ajudar bastante, né? A gente vê essa ansiedade nas redes sociais, principalmente, no Facebook, no Instagram, essa ânsia, né? Eu acho que se as pessoas já viviam num vazio, num preenchimento, parece que esse buraco aumentou ainda mais. Então, as pessoas, e esse buraco a gente identifica no momento de agressividade que as pessoas estão nas redes sociais, essa vontade de falar, de gritar, de ser ouvido. Então, se as pessoas chegaram nesse nível, a gente errou em algum momento lá atrás. A gente errou em algum momento e a gente precisa voltar um pouco essa fita e ver aonde foi essa falha, né? Eu sempre, eu sempre falava para os meus pastores, né? Pelas igrejas onde eu passei, eu falei assim: o povo não está precisando de grandes coisas, o povo está precisando ser ouvido e o povo está precisando só de oração. Só precisa de uma oração só. A gente vê grandes igrejas e muita gente, 1.000 pessoas, e fico perguntando para onde vão essas pessoas, sendo que a necessidade das pessoas é serem ouvidas. Será que a pessoa da arquibancada número 1.000 e alguma coisa, lá do A, lá do B, ela vai ser ouvida? Ai, até o fone de ouvido caiu aqui, porque tem gente que também não quer ouvir. Então, como que a gente vai? Então, assim, a gente está indo num sentido totalmente ao contrário. Se a gente está sabendo que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas precisam falar, mas a gente está querendo muita gente, a gente está querendo colocar 100, 200, 1.000 cadeiras. Será que a gente, como líder de uma determinada comunidade, vai conseguir ouvir essas pessoas da maneira com que elas merecem, como elas querem? Então a gente precisa questionar muito isso, precisa questionar muito isso, isso é muito sério. As pessoas precisam levar com muita seriedade isso, não é uma questão de, o Fernando é muito cafona, não sei o quê. Não, tem uma lógica, nós somos feitos de carne e osso, até em exato. Marte, quando a gente chegar lá, as pessoas vão precisar ter contato, né? Exato. Me dá a impressão que já está sendo feita uma série de estudos, né, para mudar, por exemplo, a construção, as plantas de novos apartamentos. Porque percebeu-se que aqui no Brasil, em especial São Paulo, estava um boom de construção de apartamentos de 29 metros quadrados, 30 metros quadrados. Mas agora, com esse tempo de pandemia, quem consegue sobreviver num espaço tão apertado como esse? A pessoa enlouquece. E está sendo rediscutido, inclusive, espaços públicos, para Uhum. não ter grandes aglomerações. Se eu não me engano, em Dourados, uma das nossas igrejas tem um bom número de membros, mais de 3.000 membros, foi autorizado o retorno aos cultos, mas não pode ter mais do que 300 pessoas. Então, no auditório onde cabia 2.000 e poucas pessoas, agora 300 pessoas. E aí eu lembro de uma experiência que eu tive em Ourinhos, quando eu fui pastor lá, Fernando, quando eu aprendi que o melhor lugar, quando eu sei que a pessoa gosta de mim, quando eu vou visitar ela numa casa, quando ela não me recebe na sala, mas quando ela me recebe na cozinha, porque na sala é lugar só de visita, na cozinha é gente da família que participa, né? É Então eu aprendi a verdade. tomar café na cozinha de irmãos, na cozinha de irmãs, e é mais íntimo, né? E talvez essa seja uma demanda daqui para frente, ambientes mais intimistas, ambientes de segurança, né? Onde as pessoas se sintam ouvidas, se sintam escutadas e sejam dirigidas. É, 50 pessoas, o pessoal de Dourados está falando, só 50 pessoas no culto. O pessoal de Dourados está comentando aqui comigo. Obrigado, meus irmãos. olha É só. isso. Interessante você falando, dando esse seu relato, né? Falando da minha personalidade, né? Quando nós mudamos para Palmas, nós saímos de São Paulo, uma igreja considerável, grande, com diversos departamentos, tal, e a gente saiu de uma realidade de uma cidade gigantesca como São Paulo. Você sabe muito bem como é que é, uma amplitude de restaurantes, de
acessos gigantescos, né? Vários grupos de louvor, aquela coisa toda. E quando nós chegamos em Palmas, e aí foi uma transferência profissional que aconteceu, eu aceitei essa transferência, quis morar em Palmas, e começamos então a buscar igrejas lá. Nós visitamos a Igreja Presbiteriana Independente de Palmas, uma igreja pequena, e depois visitamos outras igrejas também. E visitamos várias denominações para a gente tentar até fazer um paralelo e ver, enfim, faz parte. Fomos na Igreja Presbiteriana Renovada, uma igreja considerável em Palmas, tinha lá 100 membros. Isso é considerável para a igreja, para a realidade de Palmas, tá, pessoal? Lá Palmas só tem 200 mil habitantes. Depois fomos numa igreja Assembleia de Deus, veja só, fomos lá na igreja Assembleia de Deus, também uma igreja grande, e fomos na igreja presbiteriana independente. Chegamos lá, tinham o quê? 3 famílias na igreja. Aí eu entrei na igreja, uma igreja, um chalé muito bonito, aconselho a todos a conhecerem uma igreja estilo, é um chalé bem bonito, um espaço bastante amplo, e somente 3, 4 famílias lá. O pastor, o reverendo Marcelo, na época, ele mesmo fazia o louvor, ele tocava o violão, ele mesmo, era só ele e o microfone. E quando cantavam-se os hinos, como não tinha ninguém para tocar o órgão, não tinha um teclado, ele usava um microsystem com o microfone da igreja. Então ele terminava de cantar com a guitarra, e depois, quando ia numa parte mais já seguindo para a mensagem, ele colocava o microfone num pedestal e encostava o microfone ali naquele microsystem pequenininho e dava o play no CD, e ele tinha uma listinha que ele anotava qual era a faixa do negócio ali. Eu olhei para minha esposa, para o meu filho, eu falei assim, é aqui que nós vamos ficar. É aqui que nós vamos ficar. Porque a gente tem o contato com as famílias e a gente pode ser útil dentro da casa do Senhor. Então, isso vem a calhar assim, da necessidade de, além do contato humano com as pessoas, de a gente se sentir importante dentro de uma determinada igreja. Então, assim, números, volto a dizer, não representam nada. Não representam nada. O que vale é isso que está acontecendo entre eu e você, reverendo Júlio. É essa intimidade que a gente precisa explorar dentro das igrejas. Tenho muita saudade da igreja de Palmas. Que legal, muito bom. Bom ouvir um membro de igreja falando isso. É muito tocante no nosso coração. E eu tenho saudade. É uma cidade cheia de poeira, você entrava na igreja, tinha poeira porque não tinha como se limpar. É isso que é igreja, isso que é... Não digo essa situação, mas isso prova a nossa fé, sabe? Que independente das circunstâncias, o que vale é isso, né? É o contato com o irmão e é o contato com Cristo, afinal de contas. É verdade, é verdade. Isso não tem preço. Não tem preço. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Foi demais, como sempre, é demais conversar contigo. O presbítero Marcos Messias, ele escreveu assim, venha tomar café aqui em Aracaju. Agora, só não sei se foi para mim ou se foi para você. Vamos nós dois lá em Aracaju. Vamos nós dois lá. Perfeito, combinado. Ainda mais que ele é rubro-negro, então ele é gente boníssima. Olha aí, né? Pronto. Tá certo. Mas muito bom. E eu quero agradecer você que esteve acompanhando a gente aqui. Esse vídeo vai estar salvo depois no IGTV do perfil aqui da Secretaria de Evangelização. Depois ele sobe lá para o YouTube da nossa igreja. Vai estar à disposição de vocês para compartilharem, darem um like, tá bom? Eu quero muito agradecer você, Fernando. Quarta-feira temos mais uma live especial. Em breve vamos lançar as informações dessa nova live. Faltam 25 segundos. Um abraço para todos, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.